Olá, sejam muito bem-vindos a este momento que o Senhor preparou para nós, que tem por nome, por título, por tema, A Verdade Seja Dita. Por que a verdade seja dita? Porque nós vamos falar sobre a verdade. E quem é a verdade, o caminho e a vida? Jesus Cristo. Ele disse na sua palavra que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdadeira felicidade, liberdade, vida plena a gente encontra nele. Ele que é a verdade, o caminho. Amém? Onde assim a gente vai buscar o espiritual, mas mais do que o espiritual também viver a nossa fé com atitudes práticas e evoluir e ser o melhor que a gente pode ser e viver o melhor que a gente pode viver, já que é isso que o Senhor quer de nós, uma vida boa e plena, já aqui neste mundo, mas também continuarmos pela eternidade gozando da vida eterna, plena e abundante que Ele tem para nós. E hoje eu venho partilhar com vocês um versículo da Bíblia que toca muito ao meu coração. Toca muito ao meu coração. Nessa experiência que eu tenho com Deus, um dia eu vou trazer aqui o meu testemunho. Mas eu tenho apenas 6 anos de conversão. Eu me converti 6, 7 anos de conversão. Eu me converti com 23 anos. Eu sou católica desde que eu nasci, fiz catequese, tudo certinho. Só que em determinado ponto da minha vida, eu deixei a igreja e fui viver a minha vida, né? Não posso nem dizer que era praticante, católica praticante, porque não ia na missa todo domingo, não fazia adoração, não fazia oração, quer dizer, oração. Oração é uma ação que eu nunca deixei de fazer, mas não era oração do terço e não era oração, devocional, era uma oração espontânea, não deixava de ser oração. Todos os dias, de manhã, enquanto eu ia para o trabalho, eu rezava, entregava a minha vida e todos da minha família, e na volta à noite eu também olhava, fazia meu exame de consciência, pedia perdão dos meus pecados. Apesar de não estar vivendo a minha fé na igreja, né? Mas tinha sim a minha fé em Deus. Mas isso é um assunto para outro dia. Só que quando Deus quis me pegar, me laçar e me trazer para perto dele, quando ele quis fazer isso, ele começou devagarinho. Não foi assim de repente. E eu posso dizer para você que não foi uma iniciativa minha. Na época eu não percebia que era Deus, mas hoje, olhando para trás, à luz do Espírito Santo e com a orientação de Jesus Cristo, eu percebo que aqueles pequenos detalhes de todos os dias, na verdade, era a presença dele na minha vida, me encaminhando para aquilo que era a vontade dele, plano dele, projeto dele, propósito dele para minha vida. E quando eu olho para trás, eu me surpreendo de certos momentos que ele estava comigo e que eu não me percebi, mas que eu só consegui vivê-los porque ele estava ali comigo. Porque Jesus é maravilhoso. A gente não percebe a presença dele, mas a presença dele é real. Ele cumpre a promessa dele. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E ele está mesmo. Se a gente olhar para trás na nossa vida, aquilo que a gente já viveu, porque a gente só pode testemunhar e pregar aquilo que a gente já viveu, a gente vai perceber que realmente ele estava conosco todo momento. E ele estava. Então, um dos primeiros grãozinhos, primeira sementinha que ele começou a plantar para orientar e guiar meu caminho naquilo que ele queria, foi realmente alguns versículos da Bíblia. E eu quero partilhar aqui com vocês um fato extraordinário hoje que eu vejo, mas que na época eu não dei tanta importância, mas que me comoveu no coração e eu guardei aquilo no meu coração sem saber muito bem o que significava, que eu fui só perceber depois, quando ele falou no fundo do meu coração através disso. Um dia eu estava no centro de Curitiba, na Praça Osório, voltando para o meu trabalho, da hora do almoço, sozinha, como sempre. Eu não sei o porquê, mas Deus tem me preservado na solitude, não solidão, solitude.
Por isso que eu me identifico muito com Jeremias, o profeta Jeremias. Vocês vão descobrir o porquê que eu tô falando de Jeremias. Me identifico muito com Jeremias, me identifico muito com Jonas, me identifico muito com Ezequiel, me identifico muito com Samuel, com Isaías. Com os profetas, né, do Antigo Testamento, eu me identifico muito, né? Eu também sou muito tocada e Deus utilizou muito dos salmos para tocar o meu coração em alguns momentos da minha vida, para me trazer para Ele. Então, eu tenho assim uma sensibilidade, assim, uma conexão, uma intimidade, né, uma queda, um crush com os salmos, assim, que Deus sempre fala comigo através do salmo. Todo salmo que eu abro, Deus fala diretamente no meu coração através do salmo, que é realmente uma fala mais sensível, mais poética, mais lírica, mais sentimental. Eu que sou sanguínea, os meus sentimentos, emoções, eles norteiam a minha vida, apesar de eu controlá-los agora e focá-los, né, para aquilo que é bom realmente, né, porque tem uma frase no Chosen que eles falam muito isso, né? Que Jesus fala isso para os irmãos trovões, com aquela raiva, aquela cólera de querer incendiar todo mundo. Ele fala, a paixão, ou seja, essa força, essa energia da emoção, ela é boa, mas focada para aquilo que é bom, para aquilo que é virtuoso. Essa força, paixão é isso, essa força, esse fogo, esse ímpeto que nasce dentro de nós e nos impulsiona para fazer certas coisas. Essa paixão é boa, mas se colocada a serviço do bem. Essa força da paixão é boa, se focada para o bem, né? Então, nesse sentido, então as emoções estão à flor da minha pele e eu utilizo elas para focar naquilo que realmente importa. E uma coisa interessante que eu consegui converter, né, desse meu lado sanguíneo, que são as emoções, que são esses sentimentos, essas emoções, essa sensibilidade à flor da pele, realmente voltar para a sensibilidade e emoção diante de Deus, para escutar Deus, para entender Deus, para me comunicar a Deus na intimidade e relacionamento com Deus. Então isso flui muito fácil. E Salmos é uma forma que Deus sempre acha de atingir meu coração em cheio. Mas voltando para aquilo que eu estava querendo dizer, que eu até me perdi aqui. Quando eu começo a falar, eu não paro mais. Mas então, voltando aqui. Quando eu trabalhava, eu estava voltando para o meu horário do almoço. E no chão eu encontrei, sabe, aquelas caixinhas de mensagens bíblicas que você tira uma mensagem por vez? Eles falam devocional, né? Que você tira uma frase, como se fosse um biscoitinho da sorte, só que com mensagens evangélicas dentro de uma caixinha. Você tira uma mensagem de cada vez, é um versículo da Bíblia. E eu achei um quadradinho daqueles com a frase, com o versículo no chão, na rua, no chão, na minha frente. Era meio azul. E eu peguei e estava escrito: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as pombas, mas astutos como as serpentes. E naquela época, eu não sei que contexto, aquele versículo entrou em cheio no meu coração e resposta na situação que eu estava vivendo no ambiente de trabalho, no ambiente de relacionamento, etc. Então aquilo foi a primeira vez que Deus falou diretamente ao meu coração, através de um devocionalzinho, de uma mensagem, de um papelzinho que eu achei na rua, enchei o meu coração. E a partir daquele momento, aquilo que entrou dentro do meu coração, eu comecei a perceber que Deus falava através de certas coisas, pequenas coisas na rotina. E eu comecei a abrir meu coração para essa sensibilidade de Deus e me deixando levar para essas dicas, para essas mensagens, para esses toques da graça de Deus todos os dias. Né? Lembrando que eu já estava aberta para essa graça de Deus, porque eu mantinha uma vida de oração do meu jeito, espontânea, mas tinha de manhã e à noite, além do meu exame de consciência, que eu pedia perdão para Deus por todos os pecados que eu tinha cometido no dia, né? No final do exame de consciência. Então eu tinha esse relacionamento com Deus, apesar dos pecados, né? Apesar dos erros, apesar de estar afastada da igreja.
Essa foi a primeira vez que Deus falou através dos primeiros versículos. Só que a minha vida tem muitos versículos, muitas passagens como essas, que Deus falou diretamente no meu coração e que eu trago dentro do meu coração como uma promessa. Muitas delas eu já vi se realizar e se cumprir na minha vida. Exemplo, eu estava rezando, isso é um testemunho lindo, lindo, lindo de Nossa Senhora. Eu estava no núcleo, de grupo de oração. Quem é da Renovação Carismática Católica vai entender isso. Eu estava num núcleo organizando, rezando e intercedendo por encontros do grupo de oração. E nós estávamos só em mulheres. E eu me lembro que a gente teve um momento muito forte, mariano, com a presença de Maria. E o próximo encontro, Deus moveu no nosso coração que teria que ser voltado para Nossa Senhora Mariana. Só que a gente sentou para organizar tudo que Deus tinha movido através do Espírito. E então, uma amiga minha muito amada, a Andréia, ela se voltou para mim e falou: Tatiana, você está grávida? Me desculpa a pergunta, porque deve ser uma pergunta estranha para você, talvez você não esteja esperando, mas você está grávida? Eu falei: não que eu saiba. Eu falei assim, não que eu saiba. Então, ela pegou e falou assim: Nossa Senhora te manda dizer que se você não está grávida já, você engravidará por esses tempos e será um menino. Só que não é para você se preocupar, porque é a vontade de Deus, é um presente dela para você. E por incrível que pareça, 15 dias depois, no dia do meu aniversário, eu já desconfiada de que estava grávida, tanto por causa do que a minha amiga tinha profetizado no Espírito para mim, mas também como eu estava atrasada na minha regra menstrual. No dia do meu aniversário eu fiz o teste de gravidez e realmente descobri que estava grávida. Estava grávida do meu segundo filho, o André, e era um menino, Então, a mensagem de Nossa Senhora foi: não se preocupe, porque é um presente meu para você. É um presente de Deus para você. Por quê? Porque a minha filha estava com apenas 1 ano. A minha filha mais velha, a Agnes, estava com apenas 1 ano. Tinha acabado de completar 1 ano em setembro e em outubro. Eu descobri que estava grávida do André. Ou seja, preocupação porque ela era ainda muito novinha e tudo mais. Então, algumas promessas de Deus eu já vi se realizar e se cumprirem na minha vida. E é por isso que eu estou partilhando aqui essa palavra de Deus, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus é viva e eficaz, e da mesma forma que profetizaram ou que Deus lançou ela sobre mim, também estou aqui então proclamando e profetizando para que se realize e se cumpra na sua vida. Nós sabemos que nós somos amados por Deus e que antes mesmo de que nós fôssemos formados dentro do ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, já nos chamava pelo nome e já tem um plano, uma vida perfeita e plena, um propósito, um projeto de vida feliz e pleno para nós. Para que nós tenhamos essa vida perfeita, feliz e plena, nós apenas precisamos seguir o quê? A vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita, agradável e boa em toda circunstância, em toda situação. E a vida plena, boa e abundante que Ele tem para nós. Ele já sonhou para nós, mas como nós temos o livre-arbítrio, o poder da escolha, nós precisamos escolher vivê-la ou não, porque só viveremos se seguirmos a vontade de Deus para nossa vida. Mas esse aqui é um segundo versículo que Deus deu para mim. Quer dizer, esse é o terceiro versículo. O segundo eu vou trazer em algum outro momento que Deus moveu no nosso coração, no meu coração, Mas o terceiro versículo de promessa de Deus para minha vida é esse que eu repito sempre, que Deus sempre me manda proclamar para determinadas pessoas, dependendo da situação. Ele disse assim para mim, Jeremias 29, 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Por isso que eu falei que eu me identifico com Jeremias, Foi um dos primeiros profetas que Deus colocou na minha vida. Diz assim: bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor. Desígnios de prosperidade, não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fosse buscar. Permitirei que me encontreis, oráculo do Senhor, e vos trarei do cativeiro, e vos irei buscar em todas as nações e em todos os lugares por onde vos dispersei, oráculo do Senhor.
para reintegrar-vos no lugar de onde vos exilei. E essa foi a palavra de Deus para minha vida. No momento que essa palavra veio para mim, ela entrou em cheio, porque o cativeiro, Babilônia é prefiguração do pecado, né? De castigo. Exílio é quando você está afastado das graças, das bênçãos, preso, privado daquilo que é de bom para sua vida, que você quer viver na sua vida, da sua vida na liberdade, né? Presos, cativos na Babilônia. E aqui Deus está falando realmente sobre o povo de Israel que havia sido preso, levado cativo para a Babilônia. Então, nesse sentido, Deus falava ao povo, e nesse sentido, Deus falava no meu coração na época que Ele lançou essa palavra, porque eu estava afastada de Deus, eu estava longe de Deus, eu estava no exílio, né? Eu estava no pecado, Babilônia, cativeiro. Vocês entendem mais ou menos como que foi, como que chegou essa mensagem no meu coração? Talvez você esteja no exílio, talvez você esteja no pecado, mas Deus não desistiu de você. Deus quer você a todo instante, porque Ele quer que você viva a vida plena, boa e abundante que Ele tem, que Ele sonhou para você desde o princípio de todos os tempos. Ok? Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade, não de calamidade, e vos garantir um futuro e uma esperança. Vós virei suplicar e eu vos atenderei, porque de todo o coração vós me fostes buscar. E te trarei de volta do cativeiro. Foi isso que Deus fez. Ele foi me buscar. Ele foi me buscar e me tirou do cativeiro, de uma vida sem sentido, de uma depressão, de crises de ansiedade. Ele me deu vida nova nele. Essa é uma parte do meu testemunho também que trago outro dia. E às vezes nós estamos presos no pecado, nós estamos presos em cativeiros, nós estamos presos e amarrados em situações de doença, de dificuldade, de tristeza, de aflição, de sofrimento, porque nós estamos escolhendo pelo que é contrário à vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que não é de Deus para a nossa vida, não é sonho de Deus para a nossa vida, porque Deus só quer nos dar felicidade, vida abundante e paz nele. Desde o princípio, desde antes de sermos gerados, Deus já nos conhece, nós já nos chamamos pelo nome, já tem um plano perfeito para a nossa vida. Não é por acaso que você nasceu onde você nasceu, que você é do jeito que você é, que você tem o pai, a mãe, a condição, a situação, o ambiente, a casa. Não é por acaso que Deus te deu vida, que Deus te trouxe a vida. Ele tem um plano, um projeto, um propósito para você. E é lindo, e é de abundância, e é de esperança, e é de prosperidade, e é de felicidade. E todo sofrimento que talvez você esteja passando nesse exato momento não é por causa de Deus. Não é por causa de Deus, né? Ou porque Deus te abandonou, ou porque Deus é aquele pai que castiga, ou porque você esteja fazendo as escolhas erradas. Mas que Deus está dizendo hoje para você, apesar das escolhas erradas, e você está vivendo a consequência das escolhas erradas que você fez, eu estou aqui para te libertar, para te tirar desse cativeiro, para te trazer de volta para mim, porque o que eu tenho para você é prosperidade, bênção, abundância, amor, felicidade, porque foi para isso que eu te criei. Só que para você viver tudo isso, você tem que estar debaixo da minha palavra, debaixo da minha vontade, junto comigo, nesse sonho lindo que é a sua vida, que eu projetei. Então, independente do que aconteça na sua vida, independente do que você possa, viver, você não deixe Deus. Não deixe Deus, não se afaste de Deus, não saia da palavra, dos planos, dos sonhos, da vontade de Deus, porque isso é praticamente pedir para sofrer. Eu tô dizendo isso para você porque eu passei por isso, eu sofri muito na minha vida antes de entender que eu tenho um propósito, eu tenho um plano, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade, eu tenho uma vida plena, abundante, feliz e próspera que Deus sonhou para mim.
e que eu só vou conseguir vivê-la, eu só vou conseguir ser feliz, eu só vou conseguir ser satisfeita, plena no meu ser, se eu estiver nele. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes eu não sou feliz lá na minha casa, às vezes eu não sou feliz lá no meu emprego, às vezes eu não sou feliz lá na minha escola, às vezes eu não sou feliz no meio das pessoas, eu não me sinto parte de nada, às vezes eu estou tão sozinha, tão solitária, tão ansiosa, tão aflita, e a paz interior que eu posso encontrar é só em Deus. Não adianta eu buscar nas coisas, nas pessoas. Eu entendi isso. Porque eu tinha muitos problemas na minha vida, na época que eu encontrei, que eu me converti, foi até os problemas que me fizeram voltar para Cristo. Mas o que mais me doía é porque eu não tinha um sentido para a minha vida. As coisas não faziam sentido e eu não tinha sentido. Era sofrimento na minha alma e no meu coração. Se a minha vida só isso, sofrer, eu não quero mais viver. Porque eu estava muito distante dele. E eu tinha um vazio dentro de mim. E as coisas não me preenchiam, e as coisas não faziam sentido. Eu não via sentido para mim nem para minha vida. E eu já estava cansada de sofrer. Até que eu tive um encontro pessoal com Cristo, dentro do meu banheiro. Foi uma experiência extraordinária. E depois daquilo, aquilo que eu falo que são os mover da graça, o toque da graça, a revelação aos pouquinhos na rotina, foi acontecendo com mais frequência, abrindo caminho, tirando pessoas, tirando lugares, me tirando e me colocando em outros lugares, em outros ambientes, conhecendo outras pessoas. E eu fui vendo que as coisas foram se encaixando, foram fazendo sentido. E eu vi que era ele me empurrando, me enviando, me colocando, ele organizando a minha vida. Porque ele percebeu que realmente eu estava no fundo do poço e que se não fosse ele, eu não continuaria essa vida. Porque eu realmente estava cansada. Então foi aí que ele veio com esse versículo: eu vou te tirar desse exílio, dessa vida de pecado que é a Babilônia que eu estava vivendo, eu vou te tirar desse exílio, desse cativeiro onde você está se sentindo sozinha, onde você está se sentindo fracassada, perdida no fundo do poço, sem saída, sem sentido, sem propósito. Eu vou te tirar de tudo isso e eu vou te dar aquilo que eu sonhei para você, que era uma vida próspera, uma vida de futuro, de esperança, não de calamidade, nem de tristeza, né, nem de desgraça. Eu vou te tirar e você vai me invocar, você virá me suplicar e eu vou te atender. E é isso que tem acontecido na minha vida. Hoje eu digo para todo mundo, o que eu vivo na minha vida eu nunca sonhei que teria. Eu nunca sonhei que viveria. E só vivo por causa de Jesus Cristo na minha vida, por causa de Deus na minha vida. Porque Ele me fez entender o sentido e propósito para a minha vida. Né? Então, eu digo que se não fosse Jesus entrar na minha vida meio que forçadamente, chegou sentando na janela e mudando e fazendo e refazendo e ajudando e levantando e fortalecendo e agindo realmente, se não fosse Ele, eu não teria essa vida, eu não estaria viva aqui. E é por causa dele que eu tenho essa vida e vivo a vida que eu tenho e tenho tudo que tenho na minha vida, né? E é por isso que eu entrego e vivo a vontade dele e entrego e a minha vida a ele, profetizo e proclamo todos os dias, em todos os momentos que eu puder, que a minha vida não é minha, a minha vida é dele. E é isso que o Senhor fala para você hoje, você que está escutando essa mensagem. Independente de onde você estiver, né, no momento que você estiver, claro que se você puder, que você possa fechar seus olhos e entrar num clima de oração, de espiritualidade, se apresentar diante de Deus. Porque bem na verdade, Deus, a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo está conosco sempre. Todos os dias, todos os momentos. Deus está olhando para nós agora nesse exato momento. O Espírito Santo está agindo em nós, dentro de nós, nesse exato momento. Então que você possa se colocar na presença deles. Eles estão conosco todos os momentos, estão olhando para nós, estão sempre agindo por nós. Mas nós muitas vezes não estamos com eles, nós não estamos olhando para eles, nós não estamos entregues a eles, na presença deles, percebendo eles. Então, neste momento, que você se coloque na presença deles nesse sentido, de olhar para Deus, né, de se colocar na presença
de deixar realmente Ele agir e fazer e reconhecer que Ele está agindo e fazendo, que Ele está olhando, que Ele está cuidando, que Ele está amando, que Ele está sustentando, se colocando realmente na presença dEle, num relacionamento interpessoal, porque a oração a Deus é isso, é uma conversa, um diálogo de intimidade, de relacionamento com aquele que já nos vê, com aquele que já fala, com aquele que já ama, com aquele que já olha por nós. Mas é nós nos colocando então nessa posição, né, de presença, de relacionamento, de intimidade, de oração, de percepção da presença dele. Eu recebo como bênção, como unção, eu recebo como promessa e eu entrego, não só recebo, mas eu entrego a minha vida, o meu ser, tudo que tenho, posso e sou, ao seu senhorio Jesus Cristo, a sua autoridade, Senhor Deus, que se realize na minha vida tudo aquilo que o Senhor sonhou, tudo que o Senhor tem para minha vida, tudo que o Senhor planejou. Eu aceito e recebo o propósito e a vida que o Senhor tem para mim hoje. Porque eu sei que é de abundância, de prosperidade, de vida plena, de paz, de felicidade, de uma esperança, de um futuro, mas um futuro bom, pleno, próspero e abundante na paz e felicidade que é o Senhor. Eu recebo e tomo posse e que se realize, se concretize todas as promessas que o Senhor tem para mim, mas também todos os sonhos e propósitos e projetos que o Senhor tem para minha vida. Porque sei que só assim serei plenamente feliz e terei uma vida plena, já aqui nesta vida e depois, posteriormente, continuamente, na eternidade contigo. Amém? É isso que eu tenho para você hoje. Se você gostou desse momento, que você curta, comenta, compartilha, salve, que você comente aqui, que você gostou, que eu vou nessa novidade do videocast que eu adorei, amei fazer, me identifiquei muito com esse momento. Eu acho que é isso que o Senhor tem para mim, porque tudo que eu tenho feito na minha vida é vontade dele. Eu só digo sim. Bom, então é isso. Eu fico por aqui. Deus abençoe você. Tenha um abençoado dia e sucesso. Até o próximo vídeo.